Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Carros pelo Mundo, o canal de vídeos internacionais do Drive-On. E hoje é dia de falar um pouco mais para você sobre essa baratinha que está aqui do meu lado, o Fiat 500 Abarth, que a gente também chegou a ter no nosso mercado brasileiro, porém aqui na América do Norte ele tem algumas opções diferentes de acabamento, de detalhes e também de transmissão. Esse carro aqui está equipado com câmbio automático de 6 marchas da Aisin, um câmbio muito parecido com o que a gente tem hoje no Pulse Abarth no Brasil. Então bora explorar um pouquinho mais aqui sobre esse Pocket Rocket, né, esse foguetinho de bolso, e falar um pouquinho sobre como que esse carro realmente marcou um momento não só na história da Abarth como um todo, mas sim até mesmo da Fiat. Bora lá? A Abarth surgiu nos anos 60, na época não como uma subsidiária do grupo Fiat, mas sim como uma preparadora independente, que recebia o nome do seu criador, o Carlo Abarth. Na época ela era especializada em fazer escapamentos ali para o Fiat 500 da época, e depois ela foi começando a fazer preparações mais avançadas até o momento em que ela foi comprada pelo grupo Fiat. A partir desse momento ela virou a divisão de motorsport, né, de corridas aqui da Fiat, onde teve vários carros preparados para rally, para competição, enduro e tudo mais. Só que a marca foi deixada de lado por muitos anos pela Fiat, fazendo apenas alguns carros pontuais ali com preparações feitas pela Abarth, mas nada da Abarth em si mesmo, com logo diferente, nome diferente e tudo mais. Porém, no início dos anos 2000, ela voltou com dois modelos. O primeiro, o Fiat Punto Abarth, e o segundo, o Fiat 500 Abarth. O Punto, na época, um carro realmente muito exclusivo, que foi vendido em poucos mercados, com uma produção bem mais limitada, enquanto o 500 Abarth foi um carro que não só foi vendido lá na Europa, mas também foi fabricado em outros países, vendido na América do Norte, na América do Sul, Europa, Ásia, Oriente Médio e até mesmo no Japão, onde ele é um carro muito adorado por conta da sua dimensão bem compacta. E por que esse carro foi tão notável aqui para a história da Fiat? Bom, vou dar um exemplo aqui do mercado americano. Há muitos anos a Fiat estava ausente daqui e era uma marca que tinha uma fama muito ruim de carros que estragavam fáceis, que não eram confiáveis e tudo mais. Mas o Fiat 500 foi o carro que marcou o retorno da Fiat aqui para o mercado americano. E junto com ele aqui, o 500 convencional, veio também o 500L, o 500X e também depois o Fiat 124. Mas, bom, não acho que essa linha foi suficiente aqui para mudar um pouco dessa desconfiança que o americano tinha aqui sobre os carros da Fiat, principalmente por conta do motor que esses carros vinham equipados. Ok que o Fiat 500 de entrada vinha com motor 1.4 Fire, o mesmo motor que a gente tem lá no Brasil, mas o Abarth, o X e o L vinham equipados com motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 marchas. Um motor que tem uma mecânica, digamos que um pouquinho difícil, especialmente para o mercado americano. Além dessas opções aqui de motor 1.4 e câmbio manual que a gente teve no Brasil, 1.4 com câmbio automático de 6 marchas que tem aqui nos Estados Unidos, ele também teve uma opção de câmbio automatizado. Então um câmbio parecido com o Dualogic da Fiat, um câmbio que realmente dava muito tranco e que veio inclusive em versões mais esportivas do carro, trazendo um pouco daquela sensação de Ferrari dos anos 90 com aquele câmbio F1 que na hora que você fazia a troca na borboleta, ele dava aquele tranquinho. Curioso a escolha, né? Eu cheguei a dirigir um 500 com esse câmbio lá em Dubai, na pista, e foi uma experiência bem peculiar. Não só por conta do câmbio que dava bastante tranco, que era bem estranho, mas também até mesmo por conta da dinâmica do carro, que apesar de ser bem baixo, bem sentado no chão, ele sai muito de frente. E na hora que você pisa para acelerar, ele tem potência suficiente para fazer o carro ficar patinando durante metros e metros. Mas beleza, falei bastante do motor, né? Bora mostrar o que ele tem ali embaixo do cofre. E por baixo do capô aqui do 500 Abarth americano, o que a gente encontra é o mesmo motor 1.4 turbo que a gente tem no modelo brasileiro. Aqui entregando 160 HPs e ligado à transmissão automática de 6 marchas, como eu comentei. É um motor que tem um bom desempenho, consegue empurrar o carro com bastante vitalidade, mas o que faz realmente ele mudar toda essa personalidade dele, não só de acelerador, transmissão e direção, mas também de motor, é o botão Sport que a gente encontra lá pelo lado de dentro. Quando você clica esse botão aqui, o carro não apenas fica mais rígido, né, em termos ali de direção, não apenas fica mais rápido de acelerador, como ele também funciona como um overboost, aumentando aqui a pressão do turbo e permitindo com que o carro acelere com ainda mais vitalidade. E com o modo Sport ativado, ele realmente vira um foguetinho de bolso, um carro muito ágil e com escapamento que faz um ronco bem bacana. Repara só.
Ah, e só para vocês não se enganarem, esse carro aqui é um carro modificado, não é um carro 100% original, então o escapamento e o turbo fazem um pouquinho mais de barulho do que o 500 Abarth tradicional. Mas é uma preparação realmente bem leve aqui, que mostra o potencial que esse carro tem de preparação, não só aqui na América do Norte, mas também em outros mercados. No Brasil, inclusive, é comum você encontrar algum desses aqui, bem preparadinhos e com um kit bem bacana. Mas bora falar um pouquinho sobre o exterior aqui pelo lado de fora do carro, o que ele tem de interessante. E aqui pelo lado de fora é tudo muito parecido com o 500 Abarth brasileiro, afinal de contas a gente está falando aqui de um carro 2015, ano que o 500 Abarth era oferecido no Brasil, e aqui fabricado na mesma fábrica ali no México. Na frente é realmente tudo muito parecido, olha, reparem, praticamente nenhuma diferença. Na lateral, porém, a gente tem aqui rodas diferentes, eu acho essa roda bem bonita, ela é aro 17, dá um visual bem esportivo aqui para o carro, gosto bastante. Passando aqui para a lateral, nada muito diferente, teto solar que também era disponível no modelo brasileiro. E aqui atrás a gente ainda não tem as lanternas atualizadas do 500 Abarth mais recente. Como esse aqui é o modelo 2015, é tudo realmente muito parecido aqui pelo lado de fora. Mas é um carro com um visual bem interessante, meio de baratinha, meio de bolinha aqui, com um entre-eixos bem curto e um carro como um todo muito curto, o que dá essa sensação de dirigir de um mini kart que as pessoas tanto gostam. É um carro realmente único, né? Acho que não existe nada parecido com ele. Talvez o Fusca, mas sendo um carro maior, talvez o estilo retrô que a gente tem ali no Mini Cooper, mas também um carro maior. Realmente acho que o visual do 500 é um visual que, mesmo chegando aí próximo dos 20 anos, né? Acho que o carro está com 18 anos desde o lançamento ali das primeiras versões, continua sendo um carro bem atualizado e bem bonito até os dias de hoje. Mas bora lá pro lado de dentro. E aqui pelo lado de dentro o visual continua sendo retrô, fofinho como pelo lado de fora, mas com alguns toques aqui de esportividade próprios da Abarth. Como por exemplo essa faixa aqui central no painel, pintada na cor do veículo, com o escrito 500 e esse adesivo Abarth aqui, que eu pessoalmente achei legal, mas é realmente insano o tanto de lugar diferente que esse carro tem escrito Abarth. O volante também muda aqui a logo central, né? Tem escrito Abarth aqui na logo. Então é um carro que você praticamente não vê nada escrito Fiat em lugar nenhum. Com exceção do som, que na hora que você liga, ele aparece Fiat aqui escrito. Eu acho que talvez seja um detalhe que passou batido aqui. Eles poderiam muito bem mudar isso aqui para Abarth. Como eu comentei com vocês, esse modelo aqui ele está equipado com a transmissão automática de 6 marchas da Aisin. Então é uma transmissão com uma grelha bem tradicional e que fica na mesma posição alta que a gente encontra o câmbio manual do Fiat 500 Abarth nacional. E de equipamentos a gente está falando de um carro muito bom, com ar-condicionado digital, com um bom computador de bordo, que tem também controle de tração, estabilidade, 4 airbags, ou seja, um carro com um conjunto aqui de segurança e de equipamentos mais do que razoável para o modelo 2015, principalmente considerando que esse aqui era considerado um carro de entrada aqui no mercado americano. E atualmente aqui nos Estados Unidos, mesmo com o aumento de preço dos carros usados que aconteceu aqui, muito parecido com o que também ocorreu no mercado brasileiro, ainda assim é possível encontrar 500 como esse aqui na faixa dos 12 a 15 mil dólares. Ou seja, apesar de ser um carro que tem subido um pouquinho de preço por conta da sua colecionabilidade, né, digamos assim, ainda assim é um dos carros mais divertidos que você consegue chegar por esse preço. E os bancos aqui, né, aproveitando que vocês estão vendo, são bancos muito confortáveis, eles são no estilo concha, né, inteiriço, bancos bem bonitos também, e que, sinceramente, eu acho que coroam esse visual, essa sensação aqui de você estar realmente dirigindo um carro de corrida aqui pelo lado de dentro. Como eu comentei com vocês, teto solar aqui, nessa versão pelo menos, e é curioso, olha como que é a cortininha aqui dele, ele não é uma daquelas cortininhas que fecham totalmente, é só uma redinha, né, e também não é automático, olha, você tem que pegar aqui e puxar. Bem coisa de carro mais antigo mesmo, mas já que o carro tem esse visual retrô, até que dá para dar uma perdoada aqui. E aqui no centro do painel a gente não tem central multimídia aqui no 500 Abarth americano também, pelo menos não nesse ano, né? Nas versões mais recentes a gente começou a ter a central multimídia. Aqui embaixo a gente tem os controles do ar-condicionado, que é um ar-condicionado automático de uma zona. E aqui, olha, a gente tem o botãozinho do capeta, o botãozinho Sport, que faz com que o carro tenha um overboost e também muda a marcação ali no painel, olha, central, repara. Ele tem um painel digital, essa parte toda aqui é uma telinha. Então aqui você tem o conta-giros, aqui você tem o indicador de força do carro, né? E na hora que você clica aqui e tira do modo Sport, isso aqui vira um econômetro. Então, bem prático. E aqui no centro a gente tem um computadorzinho de bordo, que você consegue mexer ou nesses botões aqui, ou através do botãozinho Trip, que fica aqui na ponta da haste esquerda.
Aqui a gente tem o marcador de pressão do turbo, né? Então você consegue ver aqui qual que é a pressão. E na hora que você clica o botão Sport aqui também, olha, ele liga a luzinha Sport ali na parte do meio. Nas versões com câmbio manual, onde aparece ali o Sport, ele tem um indicador de troca de marcha. Então é interessante ali para você ter aquela esportividade a mais do carro. Mas beleza, é um carro que tem um espaço até razoável aqui pelo banco da frente, é um carro confortável, digamos assim, para 2 ocupantes. Mas e lá no banco de trás, será que a história é diferente ou será que ainda assim ele é um carro confortável? Não, definitivamente não é um carro confortável. Então repare, eu tenho quase zero espaço aqui para minha cabeça. Quando eu fico na posição normal, ela encosta aqui no teto. Para minha perna, eu até cheguei o banco da frente aqui para eu conseguir entrar, mas olha, na minha posição de banco real, olha, esse é o espaço que eu tenho. Eu tenho 5 dedos, e não entre meu joelho e o banco da frente, 5 dedos para colocar a minha perna mesmo. Ou seja, é um carro bem apertado aqui, é exatamente o mesmo espaço que a gente encontra no Cinquecento brasileiro, no Cinquecento Abarth brasileiro, não tem nenhuma diferença. E uma curiosidade é que, olha aqui, repara, esse carro está sem os encostos de cabeça aqui no banco de trás. Ele originalmente tem os encostos, mas o proprietário desse carro preferiu tirar por ser um carro alugado. Então, na hora que você está ali com o encosto na posição mais alta e você fecha o porta-malas, o encosto bate no vidro traseiro e pode acontecer desse vidro trincar ou quebrar por conta disso. Ou seja, como é um carro que entra muitas pessoas, muitas vezes não tem o mesmo cuidado que o proprietário teria, ele preferiu tirar os encostos de cabeça aqui, então hoje a gente tem esse carro sem encosto aqui no banco de trás. E se você acha que o porta-mala aqui seria bom, já que o espaço traseiro é ruim, você se engana, o porta-mala também é muito ruim. Para falar a verdade, eu acho até demais chamar isso aqui de porta-mala, porque na verdade é um porta-mochila mesmo. O acesso até que é bom, a tampa é grande, você consegue acessar aqui com bastante facilidade, mas é muito pequenininho, dá pra ver aqui como que a mochila de gravação aqui do canal já ocupa um bom espaço aqui do porta-mala. Mas, sinceramente, para quem tá acostumado com porta-malas pequenos, como eu no meu antigo Swift, para falar a verdade, eu tô em casa aqui com o Cinquecento. É uma coisa chata, mas que não é muito diferente do que eu já tinha no dia a dia lá no Brasil. Mas bora fechar aqui esse porta-mala e bora falar o que mais interessa, que é como que é dirigir aqui o Cinquecento Abarth. Um carro que todo mundo diz que é muito divertido, que eu vou mostrar para vocês que as pessoas estavam certas. Talvez vocês tenham reparado ali que na hora que eu estava entrando no carro, a chave, né, a capinha de chave aqui do carro tá com escrito Tributo Ferrari. Mas a gente não está falando aqui de um Cinquecento Abarth Tributo Ferrari, nada disso. A gente está falando de um Cinquecento Abarth tradicional. Mas isso mostra e reforça como que as pessoas têm a sensação, ou pelo menos querem passar a sensação que aqui a gente está falando de um carro que é realmente uma Ferrarizinha de bolso. Um carro super esportivo, com baixo custo. Quando a gente fala aqui do mercado americano, né, realmente a proposta do Cinquecento Abarth era muito essa, de ser um carro acessível, de ser um carro barato, de ser um carro bem esportivo. Uma opção mais prática e mais barata para quem procuraria, sei lá, um Focus RS ou então um Civic SI, Type R, coisas desse tipo. E eu acho que o Cinquecento ele consegue suprir muito bem essa necessidade. É claro, você acaba abrindo mão de muita coisa quando o assunto é praticidade por conta dessas dimensões compactas que o carro tem aqui, mas por outro lado você tem um carro aqui que tem desempenho, comportamento e sensação de dirigir de fato de um carro esportivo de tamanho maior. Já vamos começar a nossa volta aqui com o modo esporte ativado, entrando aqui na highway, vou dar uma acelerada aqui até 60 milhas, que é a velocidade que a gente tem aqui, para vocês terem uma sensação de como que é a aceleração aqui do Cinquecento Abarth com esse motor 1.4 turbo. E bora lá. Pisando aqui bem de leve, no modo esporte ativado, botãozinho do capeta, e pisando fundo. Ele não reduziu, ele manteve a segunda marcha. As trocas não são rápidas como o automatizado de 5 marchas, mas ainda assim é um carro rápido, é um carro que tem um desempenho bem justo. E é claro, ele não vai ter um desempenho avassalador como a gente teria um carro maior, com um motor maior, mas para um carrinho compacto e relativamente barato aqui, entre aspas, para o padrão americano, ele realmente entrega aqui o que ele promete. Uma surpresa positiva que eu tive aqui é esse câmbio automático de 6 marchas. Eu já tinha reservado esse carro há algum tempo antes de vir aqui para os Estados Unidos e eu achei que o que eu ia encontrar aqui seria o câmbio automatizado que a gente tem ali nos outros mercados, né? Um câmbio automatizado de 5 marchas.
E ele é um câmbio simplesmente terrível, dá tranco, desconfortável e tudo mais. Esse câmbio automático aqui é um câmbio antigo, né? O mesmo câmbio aí que já é super usado no grupo FCA, agora também no grupo Stellantis, é usado também pela Volkswagen, várias outras montadoras. Então ele é um câmbio que costuma gerar um peso, entre aspas, no motor a mais. Ele costuma roubar um pouquinho do desempenho. E aqui no 500 Abarth, a verdade é que sim, ele rouba um pouquinho do desempenho. É impossível você comparar esse carro aqui com um câmbio manual, ou até mesmo com o automatizado ali, que também tem essa sensação mais visceral, mais leve ali nas trocas. Mas quando o assunto é o conforto e a adaptação aqui ao mercado americano, eu acho que essa aqui foi uma excelente opção. E além de ser um câmbio que funciona de um jeito razoável, que não rouba muito a esportividade do carro, além de tudo também é um câmbio com manutenção muito fácil. Então é um câmbio muito confiável, que não costuma dar problema nem nada do tipo. Então o meu maior receio aqui desse carro, que era o câmbio, realmente não se consolidou. Quando o assunto é o motor, a gente tem um carro aqui que tem um desempenho razoável no modo convencional, ganha um pouquinho mais aqui de força no modo Sport. É suficiente, sabe? É um carro gostoso de pegar a estrada, é um carro gostoso de dirigir na cidade. Essas modificações que eles fizeram aqui, que o dono fez no escapamento e na válvula de prioridade, também fazem o carro passar aquela sensação de carro rápido, né? Que é um escapamento um pouquinho mais barato. Então, tudo isso ajuda a fechar todo esse pacote aqui de um carro para quem gosta de dirigir. Quando o assunto aqui são os pedais, o freio é um freio bem dosado, não tive problema, mas é claro que é muito difícil você avaliar isso num carro que já está aqui com 90 mil milhas rodadas, então é difícil saber se o freio original seria da mesma forma, mas a verdade é que eu não senti nenhum tipo de problema aqui. O acelerador é um acelerador rápido quando você está no modo Sport, um pouquinho mais lento quando você está no modo convencional, o que eu acho que é excelente, bem calibrado aqui para a proposta do carro. E a suspensão, bom, aí a gente tem um probleminha. Se esse câmbio automático faz com que o 500 Abarth, na configuração americana, seja um carro muito mais usável para o dia a dia, né, muito mais prático e muito mais versátil, a verdade é que essa suspensão baixa e dura que a gente encontra aqui nesse carro está longe de ser uma coisa boa, de ser uma coisa legal para o dia a dia. A gente está falando de um carro que dá bastante tranco, que não consegue passar bem sobre emendas de asfalto, buracos, valetas, tampas de bueiro, qualquer coisa desse tipo. Então, em qualquer situação que você passa em um buraquinho um pouquinho maior, uma imperfeição um pouquinho maior, a gente tem um carro que bate com vontade. E na hora que você entra mais pesado numa curva, olha, igual eu vou fazer aqui agora, a gente não está falando de um carro que tem uma dinâmica absurda. Ele senta, ele não rola, apesar de ser um carro rápido, mas a gente está falando de um carro bem dianteiro, que aqui não deu para perceber, já que a gente está falando de uma curva bem aberta, mas é um comportamento que eu já tinha reparado quando eu andei com o carro lá em Dubai, no autódromo. Então é um carro bem dianteiro mesmo, com uma precisão dinâmica que não condiz com o desempenho total do carro. Mas eu acho que se você pegar um pouquinho mais leve, você saber dosar o acelerador, saber dosar a direção aqui, a gente está falando de um carro que é bem divertido de dirigir na pista também, dirigir aqui em uma estradinha mais apertada e tudo mais. É aquela velha máxima, né, que você não precisa de muita potência para você se divertir com o carro. O que você precisa mesmo é de um carro bem acertado. E a direção ajuda a coroar tudo isso, né? No modo convencional a gente está falando de uma direção elétrica um pouquinho mais leve, mas ainda pesadinha. E quando você coloca aqui no modo Sport, ela realmente vira uma direção bem pesada e bem direta. Esse carro, como eu comentei com vocês, ele já está um pouquinho mais rodado, né? Então você percebe que a direção já não tem aquela mesma precisão que ela deveria ter em anos anteriores, na época do seu lançamento, mas continua sendo um carro com uma direção boa, uma direção confortável e uma dinâmica bem legal. Mas, ainda falando aqui de outras coisas que eu não gostei do carro também, eu queria falar um pouquinho sobre a ergonomia aqui desse modelo. Quando você pega um carro compacto, um carro convencional, e você prepara ele para fazer uma versão esportiva, como foi o caso aqui do 500 Abarth, acaba que algumas características típicas de carros esportivos, como uma posição de dirigir mais baixa, uma sensação mais direta ao volante, coisas desse tipo, acabam sendo perdidas, porque você não consegue fazer ajustes de altura de banco e de direção, por exemplo, sem você ter que fazer mudanças muito mais profundas no projeto aqui do carro. Outros carros da marca também sofrem com isso. O Pulse Abarth mesmo é um exemplo, é um carro que tem aquela posição alta de um SUV e que não conseguiria ter essa posição abaixada por conta da própria carroceria, da estrutura e da plataforma que o carro foi construído. Aqui no 500,
a história é a mesma. A gente está falando de um carro compacto que você senta numa posição um pouquinho mais alta, então você tem uma boa visibilidade, o que é uma coisa procurada em carros compactos para o dia a dia, mas ao mesmo tempo você tem uma posição de dirigir aqui que não é tão na mão e tão gostosa quanto poderia ser. A gente tem um volante que ajusta aqui em altura, mas não em profundidade. E mesmo na posição mais baixa aqui do volante, mais baixa do banco, eu ainda não sinto que eu estou numa posição ideal aqui para mim. Pelo menos não para uma direção mais esportiva. Reparem, meu braço está um pouco mais esticado do que ele deveria. E além disso, a gente está falando de um carro aqui que tem uma estrutura aqui, né, uma posição de dirigir totalmente torta. O volante é torto, ele é mais virado aqui, mais longe nessa direção, mais próximo dessa. Ele é um volante levemente descentralizado, então ele não fica exatamente aqui no meio da minha perna. A gente está falando de um carro que tem pedais bem jogados ali para a direita, então o meu pé fica um pouquinho apertado ali. E a gente está falando de um carro que tem um apoio de pé aqui, né, um quarto pedal à esquerda, realmente bem apertado. Isso não cabe nem o meu pé, que não é um pé muito grande. Então é realmente um carro feito para a cidade e que teve essa adaptação para se tornar um modelo esportivo. Então a ergonomia acaba sentindo um pouquinho desses efeitos. Mas no final das contas, mesmo com esses poréns aqui do carro, desse projeto que veio de compacto, dessa suspensão que é um pouco exagerada demais e tudo mais, continua sendo um carro divertido e gostoso de dirigir? Olha, sem dúvida alguma. Não tenho medo nenhum de dizer que esse carro aqui é um dos carros mais legais que a gente tem no mercado hoje. Não só aqui no mercado americano, então, sem dúvida, uma experiência muito legal de dirigir e um carro que eu, inclusive, considero um dia ter na minha garagem. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui do Fiat 500 Abarth automático direto dos Estados Unidos. Esse carrinho aqui foi meu companheiro de viagem, eu viajei cerca de 1000 quilômetros com ele, entre Miami e Orlando, e de volta, mais algumas voltas na cidade e tudo mais. E olha, eu ousaria dizer que talvez essa seja uma das piores opções de carro para viagem, porque é pequeno, é apertado, é duro, mas para quem é entusiasta, assim como eu, e eu acredito que boa parte de vocês, não tem nada mais divertido do que dirigir um carro compacto e rápido. Mesmo sem exigir demais do carro, abusando de velocidades altas ou qualquer coisa desse tipo, ainda assim é um carro muito divertido de dirigir. Um carro super na mão, um carro com uma direção muito precisa, um carro com uma resposta muito boa de motor e com um câmbio que, apesar de ser antigo, apesar de não ser um câmbio muito bom, não chega a tirar o brilho aqui desse Pocket Rocket, né, desse nosso foguetinho de bolso. Então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo direto dos Estados Unidos e bora bater um papo aqui nos comentários. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem saber mais aqui sobre o modelo, bora falar aqui no chat e espero ver vocês novamente aqui no próximo vídeo do Carros pelo Mundo, nas quartas-feiras às 18 horas ou também lá no Drive On, aos sábados ao meio-dia. Um abraço a todos e até mais! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.